Olá, irmãos, que a paz do nosso Pai esteja com vocês. Eu sou o Wagner, esse é o canal Verdade das Escrituras. É, eu tenho feito alguns vídeos e até algumas pessoas me perguntam, nossa, como que você consegue falar de coisas assim tão, até certo ponto, revoltantes, né, e manter tanta calma? Gente, é difícil, é bem difícil. O meu jeito de ser é assim, mas é complicado. E até esse vídeo que eu tô gravando agora, eu tenho muita, assim, revolta. E é por essa revolta, por essa indignação que eu tô fazendo ele. Por quê? Porque a confusão que nos enfiaram, a confusão em que nós vivemos, não permite que esse emaranhado seja desfeito facilmente. E olha, eu vejo pessoas falando sobre isso, mas elas não falam, e eu nunca vi um vídeo. Eu não estou falando que não exista, tá? Eu estou falando que eu nunca assisti alguém explicando o que eu tenho necessidade de explicar aqui. Eu acho que é algo fundamental para a salvação. Talvez diretamente não seja, talvez possa ser uma boa ideia para muitas pessoas, pode ser uma boa passagem, digamos assim, mas eu penso que saber disso, entender isso, seria útil, no mínimo útil, tá? Por quê? Porque eu vejo as pessoas dizendo, Jesus era judeu, a religião dele era o judaísmo, ele era judeu. Bom, se alguém falar para mim, olha, o Salvador era judeu, eu preciso perguntar para essa pessoa, peraí, do que você está falando? Você está falando que ele era descendente da tribo de Judá, os pais dele, os antecedentes dele, os patriarcas, a família dele veio da tribo de Judá, é isso que você está falando? Ou você está falando que ele nasceu na Judéia, na região ali, e é por isso que ele é judeu? Ou você está falando da religião judaica? Eu quero entender o que você está falando para que eu possa argumentar, concordar, discordar ou qualquer coisa que seja. Porque essa palavra simplesmente Jesus era judeu é muito vaga mediante tantas essas três opções que poderiam aí encaixar nessa palavra. E aí você pode usar a história que Estevão, lá em Atos 7, contou para os fariseus ali, para os religiosos ali da época dele, para ilustrar, né, o que ele estava dizendo. E eu posso aqui, resumidamente, falar para vocês o seguinte. Bom, o Criador dos céus e da terra tirou Abraão lá da terra de Ur dos Caldeus, né? E escolheu ele, tirou ele do meio lá do paganismo, ok? Abraão é a família dele, o pai dele era pagão, adoravam a muitos deuses. Tirou ele de lá. E de Abraão nasceu Isaac, de Isaac nasceu Jacó, de Jacó veio as 12 tribos de Israel. Uma dessas 12 tribos era a tribo de Judá. E conta a Escritura que o nosso Salvador descendeu dessa tribo, da família do filho de Jacó chamado Judá. Não discuto, está escrito, eu não sou testemunha ocular, não vi, não discuto.
Eu só acho que você pode... não adianta... algumas pessoas, essas que... na forma pejorativa da palavra, mas sem querer ofender, eu penso que são religiosas, quando afirmam uma coisa categoricamente, até discutem, brigam e batem boca por isso. Não, era isso e pronto, e acabou. Essas eu chamo de pessoas religiosas, aquelas que não viram, não leram, não buscaram, não aprenderam, apenas ouviram falar e acham e querem que todo mundo, porque elas engoliram aquilo, todo mundo engula. E eu estou vacinado, já não engulo as coisas mais assim, tudo que me dão. Então, queridos, veja bem, se as pessoas dizem que ele é judeu porque ele descende da tribo de Judá, ok, não discuto. Segundo ponto, se dizem que ele é judeu porque ele nasceu na Judéia, já tenho minhas dúvidas. Não, mas que isso? A Bíblia narra que ele nasceu na Judéia. Bom, os profetas diziam que ele seria nazareno, galileu. E tipo assim, para você que talvez não saiba isso, a Judéia era como se fosse um estado, depois da separação, voltando lá atrás, depois da separação das 12 tribos, aí passou na época depois, quando veio Salomão e Roboão, foi dividido, 10 tribos viraram a capital, virou Israel, capital Samaria, e 2 tribos viraram a terra de Judá e a capital Jerusalém. Okay? Então, Judá ali era como se fosse, não sei, talvez um estado, um país, ou não sei, uma região, digamos assim, mas só para simplificar. E a Judéia, talvez ali uma parte disso. E a Galileia seria uma outra, na época que o Salvador nasceu, seria uma outra região, lá atravessando a Samaria, né? E ali tem a cidade que se chama Nazaré. Então, veja bem, se ele era chamado Nazareno, Galileu, mas ele diz, não, mas foi na época do censo que o José teve que ir até a Judéia para fazer o censo. Será? Bom, existem historiadores ingleses que dizem que, primeiro, Roma não fez censo naquela época. Segundo, o censo era feito basicamente para recolhimento de impostos. Tá? Mas as pessoas poderiam pagar os seus impostos onde elas viviam, onde moravam. Por quê? Imagina o seguinte, é como se você tivesse nascido em São Paulo, vivesse na Bahia, e quando na época do censo você precisar sair da Bahia para ir a São Paulo. Não, você paga os seus impostos na Bahia e o governo federal brasileiro vai recolher os seus impostos diretamente na Bahia. Era mais ou menos isso. Roma recebia, coletava os impostos da Judéia, do povo que vivia na Judéia, da Galiléia, do povo que vivia na Galiléia. Então, é muito estranha toda essa história, mas tem um outro ponto aí. Queridos, na época que o nosso Salvador nasceu, viveu e depois os evangelistas escreveram os evangelhos, seria muito difícil ou impossível. Quer dizer, eles não aceitaram de forma alguma. Mas a ideia deles talvez fosse que seria muito difícil que o nosso Salvador fosse aceito pelos judeus se ele não tivesse nascido onde nasceu Davi, em Belém, da Judéia. Se ele não tivesse nascido naquela mesma região, se ele não fosse judeu de nascimento na cidade, em Judá. Ok? Então, isso é fácil, até fácil de entender. Olha só, se você pegar a escritura aí, está no primeiro livro, no Evangelho de João. Olha só a história lá lembra de Natanael? João capítulo 1, no verso
43 começa assim: No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Entende isso? Se até aquele que o Salvador deu testemunho dele dizendo, tá aí um verdadeiro filho, se esse mesmo perguntou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Imagine aqueles que mataram ele. Imagine aqueles homens que mataram o Salvador. Eles aceitariam alguém de Nazaré? Será? Se eles não aceitaram, contando que ele era judeu, que ele nasceu em Judá, que ele nasceu em Belém da Judéia, eles não aceitaram, mataram ele. Talvez não por isso, mas pelas coisas que ele fez, e pelo que ele falava, e pela forma que ele questionava esses homens. Então, é tudo uma história, no meu ponto de vista, que necessitava de ser contada naquela época. Quer dizer, necessitava para o pai? Não, talvez para os homens. Né? Para que... Cara, é tanta coisa, tanta história, porque a gente vê o seguinte, os profetas falaram que o nome seria Emanuel. Aí você vê depois, no próprio livro, nos evangelhos, fala que o anjo falou que se chamaria Emanuel e colocaram o nome Jesus. Uá? Quer dizer, o que é isso? Quem entende isso? Aí, bom, ele é nazareno, os profetas falam que ele seria um galileu, nazareno, e aí depois ele... Mas por que ele é chamado nazareno? Só porque ele morou lá? Muito estranho. É muito estranho. Bom, então quer dizer, não existia motivo para que ele... Se a mãe dele passou toda a gravidez em Nazaré, na Galiléia, não existiria motivo para cruzar todo o país para ele nascer na Judéia. Mas contaram uma história de que ele teve que ir no censo. Será? Bom, então, quer dizer, recapitulando, se você me disser que ele é da tribo de Judá, ok, nem discuto. Se você me disser que ele nasceu na Judéia, nem acredito tanto. Agora, mas também não tenho como provar, não estava lá. É apenas uma opinião. Agora, se você me diz, se alguém me diz, como eu vejo as pessoas conversando, falando, vídeos e pregações e tudo quanto há, Jesus era judeu, ele era da religião judaica, ele frequentava templo, os pais dele levavam ele no templo, aí a história muda completamente. Por quê? Bom, nós sabemos que existiam 12 tribos, e enquanto existia Israel, qual era a religião? Enquanto existia, antes do reinado de Salomão, desde da separação das 12 tribos, qual era a religião? Como se chamava a religião? Bom, ok,
Aí, depois de Salomão e Roboão, houve a divisão das tribos, e aí começou a haver essa separação. E aí os judeus, começou a ser religião? Não sei. Era tribo? Eu sei que houve uma separação ali, né, de terras. Um lugar ficou Israel, outro lugar ficou Judá, 10 tribos para lá, 2 para cá. E aí? Já podia se chamar de religião? Bom, aí na época do nosso Salvador, em que ele viveu, nós sabemos que existia, que ele viveu, que ele andou por Judá, ele passou por Samaria, ele fez milagres em Cafarnaum, quer dizer, ele esteve na Galiléia, na Samaria, ele conversou com pessoas lá, né, com a mulher do poço, com a mulher que falou que os cachorrinhos também comiam das migalhas que caía da mesa, e em Judá, né, ele conviveu ali com os religiosos da época. Aí algumas pessoas disseram, não, ele era judeu, querendo dizer que ele era da religião. Tudo bem. Se ele era da religião dos judeus, por que ele não era bem aceito pelos mestres religiosos? Primeira pergunta. Segunda, se ele era da religião dos judeus, por que ele não se submetia aos ensinamentos dos mestres religiosos? Terceiro, se ele era da religião, porque a religião era judeu, ok? Mas haviam denominações. Tinha os judeus, aí tinha as denominações dos fariseus, os saduceus, os essênicos e outras mais. De qual que ele era? Qual era a denominação? Porque é mais ou menos como você disse hoje, não, existe o cristianismo, ok, cristianismo, mas de qual denominação? Da denominação A, da B, da C ou da D? Denominações existem muitas. Religião, cristianismo, ok, só como exemplo. A religião da época, judaísmo, mas denominações existiam muitas. É a mesma coisa de hoje. Existe a minha denominação é diferente porque a minha denominação acredita no sábado, a outra acredita na ressurreição, a outra não acredita em dízimo. Então, quer dizer, eles eram a mesma coisa. Os fariseus acreditavam em reencarnação, os saduceus não acreditavam, os essênicos acreditavam em outra coisa. Agora, então, para ele viver a religião judaica, ele tinha que ter uma facção, uma denominação. Qual era? E aí, hoje em dia, existe judeu ortodoxo, moderno, conservador, reformista, humanista, messiânico e outras mais que eu não conheço. Qual era a dele? Ele era humanista? Ele não era, porque a humanista é um judaísmo não teísta, ou seja, que não crê em Deus. Olha só para você ver aonde que não crê no mesmo Deus dos outros judeus, não crê no Criador. Só para você ver se é que os judeus creem no Criador, porque, cara, a confusão é grande demais. Era disso que o nosso Salvador participava? Da religião que se separa em 300 mil? Era disso? Então, qual é o intuito desse vídeo? Essa revolta que eu tenho de ver tantas coisas confusas na religião e sem explicação, e aí no meio da confusão a confusão é o quê? As pessoas não têm conhecimento, simplesmente você fala uma coisa que pode ser inúmeras outras, e aí fica aquela confusão na cabeça de quem ouviu, ela não entende nada e passa, e vai sendo empurrado aquilo. Então, eu queria deixar claro isso, que existem essas três formas. É como se dizer, existe, por exemplo, o paulista e o paulistano. Um nasceu na capital, o outro nasceu no estado. Entende? Existe uma divisão. Mas por nome judeu, ele é judeu, existe
Essas três formas, ou porque a descendência, ou porque nasceu num determinado lugar, ou porque a religião. Agora, nossa, é muito, na minha opinião, me desculpem, mas é muita falta de tino acreditar que o Filho do Criador dos céus e da terra, mesmo vindo como homem, ele tinha um partido, uma religião, uma coisa tão terrena, mesquinha, pequena e humana, sabe? É inadmissível para mim acreditar nisso. Por que ele brigava tanto com os homens da religião? Porque se você não leu, leia. Como qualquer um dos evangelhos, ele só tem problemas, discussões com os líderes da religião na época. Então, eu questiono isso. Eu gostaria que você buscasse mais a respeito disso, para que isso ficasse claro para você, para que você entendesse isso. Que existem essas três formas de ser judeu. Por descendência, por nascimento em determinada região ou por religião. E o nosso Salvador, para mim, na minha opinião, ele não tinha religião nenhuma, não era judeu de religião, muito difícil, não creio que ele fosse judeu de nascimento, mas bem provável, possível, que ele fosse judeu pela descendência, por ter vindo da tribo de Judá. Ok? Muitas coisas, muitos são os fatos que são um pouco nebulosos, mas que se você buscar, procurar, quiser entender, eu acho que não é tão difícil, não toma tanto tempo assim. Bom, vamos acabar o vídeo para não ficar muito longo. Espero ter ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se você gostou, compartilhe, tá? Eu acho que nem eu disse no começo, não é algo que vai influir na sua salvação, talvez diretamente, mas pode abrir a mente, seria talvez uma via, um caminho para abrir a mente das pessoas em relação a essa afirmação que nosso Salvador era judeu e por causa disso algumas pessoas têm que ser judeus, ou o cristianismo descendeu do judaísmo. Gente, judeu não reconhece cristianismo, eles acham que os cristãos ou a religião cristã, que eu não me envolvo, que essas pessoas estão perdidas. Tá? E o judaísmo é outra religião que também não faz parte de nada, que também, sabe, não é assunto para isso, mas se você... Eles falam que eles são monoteístas, mas se você ler o Antigo Testamento todo, você vai ver que o que eles mais fizeram, que esse povo, desde de Moisés, tudo que eles mais fizeram foi adorar outros deuses. Então, quer dizer, o exílio babilônico, assírio, tudo foi como meio que, a forma que está escrito é como uma punição por eles ter se entregado a outros deuses. Então, quer dizer, como é que pode um povo servir de padrão, servir de base para uma fé monoteísta? Monoteísta é para que... Como é que a gente pode crer que os judeus adoravam um só Deus, o Criador dos céus e da terra, sendo que está relatado que tudo que eles mais faziam era adorar outros deuses, era sacrificar para outros deuses, para Baal, para Moloque, para Astarote, para Renfã. Então, quer dizer, como é que eu posso ter isso como base? Como é que eu posso ter esse povo como exemplo ou como povo do Criador? Não dá. Bom, obrigado por ter assistido, obrigado pela paciência, espero ter aberto a mente de alguma forma. E compartilhe, clique aí em gostei se você gostou, deixe seu comentário, inscreva-se no canal, canal Verdade das Escrituras, e receba aí mais atualizações aí do canal. Tá ok? Um abraço e que o Pai esteja na direção aí e que dê a paz a todos nós. Até mais.